Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Ana Paula Blasucci, professora de Direito Administrativo e de Direito Constitucional. Antes de começarmos o teste, inscreva-se no meu canal e ative as notificações para que você não perca nenhuma aula. Gente, hoje é o dia de fazer um teste de direito constitucional. Você vai ver os seus conhecimentos, o que você precisa melhorar. Atenção, são questões inéditas e eu quero mostrar para vocês a importância de fazer a leitura do texto constitucional. Não é só jurisprudência que cai em prova, não é só doutrina que cai em prova. 80% das questões é a letra da lei. No caso da aula de hoje, a letra da Constituição Federal. Vamos lá? Pegue aí o seu caderno, um papel em branco e anote quais foram as questões que você errou e as questões que você acertou. No final, deixe no comentário quantas questões você acertou e quantas questões você errou. Vamos lá? Boa sorte nesse teste. Questão de número 1. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a. Aqui, essa questão, pensei como examinador, eu colocaria 10 dias e 15 dias, porque muita gente poderia confundir isso na hora da prova. Pessoal, quem colocou 10 dias, infelizmente, errou. Quem colocou 15 dias, parabéns, acabou de acertar a questão. Atenção! Presidente e vice-presidente da República se ausentarem até 15 dias não precisa da autorização do Congresso Nacional. É só a partir do 16º dia. Tudo bem? Então, a resposta aqui, 15. Quando a ausência exceder a 15 dias. Próxima questão, lembrando-se de que a fundamentação é o artigo 49, 3 da CF. Questão de número 2. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de, no mínimo, dos seus membros da Câmara dos Deputados ou do Senado. 1/3 ou 2/3? Qual é a resposta correta? Aqui é no mínimo 1/3. Atenção, também poderia fazer aqui uma confusão nessa questão. É no mínimo 1/3. Você deve memorizar os legitimados que podem propor emenda à Constituição, previsto no artigo 60 da Constituição Federal. No mínimo 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, dos seus membros, não é isso? Presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas. Marque aí na Constituição Federal, artigo 60, 1 da Constituição. Três. Legislar sobre consumo é competência privativa da União ou é competência concorrente entre a União, Estados e DF? Atenção máxima! Concursos públicos, exame da ordem, tem cobrado com frequência repartição de competências. Você deve saber que consumo, a competência para legislar sobre este tema, que nós já temos vários julgados sobre as relações consumeristas, nesse caso, a competência ela é concorrente. E quando eu falo de competência concorrente, União, Estados e o DF. Então, não é competência privativa da União para legislar sobre o tema. A competência, ela é
concorrente, ok? Eu espero que você tenha acertado essa questão, mas se não acertou, não tem problema. Você não errará mais questões relacionadas ao consumo. Lembre-se de que consumo, competência concorrente. Começa com C, consumo concorrente. Tudo bem? Dando continuidade. Então, concorrente. Próxima questão. Aos compete processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Essa é uma questão considerada difícil. Trouxe justamente porque eu sei que o examinador gosta de cobrar essa questão e eu sei que muita gente confunde. Anote aí no seu caderno o macete que eu quero te passar para você não errar mais esse tipo de questão. Gente, é o seguinte, falou de conflito entre Estado estrangeiro ou organismo internacional versus União, Estados, DF, territórios, não falei município, competência do Supremo Tribunal Federal. Falou em prova que existe um conflito entre um Estado estrangeiro e o município, aí já é diferente. Como assim, professora? Preste atenção no esquema. Se falar na sua prova que existe um conflito entre Estado estrangeiro ou organismo internacional versus União, Estados, DF e territórios, a competência é do Supremo Tribunal Federal, certo? Agora, se falar que existe um conflito entre Estado estrangeiro ou organismo internacional versus o município, atenção, competência da Justiça Federal. E aí, você deve ficar atento no seguinte, se falar que é em grau de recurso ordinário, a competência é do STJ, quando for em relação ao município. Se não falar nada, é a Justiça Federal. Mas se falar que é em grau de recurso ordinário, competência do Superior Tribunal de Justiça. Com esse esquema, nunca mais você errará questões relacionadas a este tema. Você encontrará no artigo 109, inciso 2 da Constituição Federal, certo? É justamente o que fala a questão. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município, ou pessoa domiciliada ou residente no país. Se é contra o município ou pessoa domiciliada ou residente no país, é competência dos juízes federais. Se for em grau de recurso ordinário, STJ. Próxima questão. Cabe aos explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Uma questão excelente. Por quê? Porque nessa questão fala de serviços locais. Automaticamente, muita gente lembra do município. Só que aqui é uma questão que fala sobre a competência dos estados, certo? Falou então na sua prova de gás canalizado, competência do estado. Professora, como que eu vou me lembrar disso na hora da prova? Pega o macete. Falou de gás canalizado na sua prova? Gás canalizado. Preste atenção, você vai ficar com dúvida entre a União, entre o Estado
e o município. Como que eu vou saber de quem que é a competência? Olha o macete. Gás canalizado, ado, não termina com ião, não termina com pio, termina com ado, de estado. Tem dica mais fácil que essa? Não. Eu tenho certeza que nunca mais você vai se esquecer que gás canalizado, exploração de gás canalizado, a competência é do Estado. Próxima questão. Então, competência do Estado. Artigo 105. Compete ao processar e julgar originariamente os mandados de segurança e habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Aqui você deve saber também de competência. Nesse caso, a competência, quando eu impetro um habeas data contra um ato de ministro de Estado, contra um ato de comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, é lá no Supremo Tribunal Federal ou é no Superior Tribunal de Justiça? Gente, a resposta é STJ, tá? Então, vamos lá, não confunda isso daqui. Falou na sua prova de mandado de segurança e habeas data contra ministros de Estado e os comandantes da mãe, professora? Isso. Marinha, Aeronáutica e Exército. Você não vai se esquecer mais que esse habeas data e esse mandado de segurança se inicia no STJ, ok? Muita atenção em relação a isso. Artigo 105, 1b da Constituição Federal. Próxima questão. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até da data de sua vigência. Então, faz de conta que nós tivemos uma alteração no processo eleitoral. E vai ter uma eleição daqui 5 meses. Se aplica essa eleição de 5 meses? Não. Eu quero saber qual que é o prazo. E se a eleição for daqui 2 anos? Se aplica? Se aplica essa alteração. E qual que é o nome deste princípio? O nome deste princípio é anterioridade eleitoral ou anualidade eleitoral. E qual que é o prazo? O prazo 6 meses ou o prazo de 1 ano? A resposta correta é 1 ano. Vamos lá? Então, não se aplicando a eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Princípio da anterioridade eleitoral ou anualidade eleitoral. Artigo 16 da Constituição Federal. 8. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de... Gente, uma questão que cai bastante, que muita gente erra, porque não é fácil memorizar prazo. Então, você marcou nessa questão 10 dias ou você marcou nessa questão 15 dias? E outra, atenção, nem fiz esse pega, mas eu quero que você preste atenção, que é contados da diplomação, não da posse, da diplomação que vem antes da posse. Então, marque no seu caderno o prazo e marque a palavra diplomação no seu vai-de-meco, né? Nesse caso aqui, a impugnação é no prazo de, vamos lá? 15 dias, tá? Então, a resposta, 15 dias. Artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Certo?
contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, prazo de 15 dias. Questão de número 9. Do ato administrativo ou decisão que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula. Resumindo isso daqui de forma simples, falou na sua prova que violou súmula vinculante, cabe o quê? Reclamação. Violou súmula vinculante, seja de número 1, 2, 3, 4, 40, não importa, cabe reclamação. Nunca mais se esqueça dessa dica, tá bom? Então, não é recurso extraordinário, é reclamação. Nós encontramos no 103 a parágrafo 3º da Constituição Federal. Questão de número 10, a nossa última questão do teste de direito constitucional. Eu acredito que ela seja a mais difícil. Então, vamos lá? Preparados? Seguinte, olha o que diz essa questão. Compete Congresso ou ao Senado dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos estados, do DF e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. É uma questão mais difícil e é uma questão decoreba. Eu quero mostrar para você a importância de fazer leitura do texto constitucional. A resposta é Senado. Toda vez que aparecer na sua prova limites globais, pode marcar que a resposta é Senado. Onde que eu encontro isso, professora? Aqui você encontra no artigo 52(7) da Constituição Federal. A resposta correta é Senado Federal. Pessoal, gostaram das questões? É isso que eu quero mostrar para vocês, um jeito diferente de estudar direito constitucional, mostrando a importância da leitura da Constituição Federal. Espero que vocês tenham gostado dos macetes, das dicas, espero que sejam dicas valiosas para a sua prova. Não se esqueça de entrar no meu canal do Telegram, de seguir as notificações aqui neste canal para que você possa acompanhar as demais aulas. Muito obrigada e até a próxima!